1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo e de caridade. Paz seja com todos vós que estão em Cristo Jesus. Amém. Que epístola maravilhosa aqui de Pedro, essa carta de Pedro, que serve para nós até hoje. Começando para a exortação para a liderança da igreja, que a liderança da igreja seja um pastorio justo, um pastorio que cuida das ovelhas realmente, que seja o pastor que zela, mas que não tem o domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Também falando para os jovens, sede sujeitos aos anciãos, e falando para todos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestíveis de humildade. Ou seja, sempre quando um irmão vier nos corrigir, devemos também nos sujeitar a ele, e sermos humildes para ouvir a correção, e meditar, e abandonarmos o erro. Por quê? Porque nós devemos nos humilhar quando erramos, e não nos exaltarmos, e não sermos orgulhosos. Devemos também cuidar dos outros, orar uns pelos outros, e humilhar-vos. Humilhai-vos, no versículo 6 ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sempre que tivermos ansiedade, corramos para Cristo, porque ele tem cuidado de nós. Corramos em oração, em leitura da Bíblia, em louvor, na comunhão com os irmãos. Tudo isso é uma forma de lançar a nossa ansiedade. Aqui ele pede para nós sermos sóbrios, vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós podemos resistir eles, as potestades do mal, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, todos os nossos irmãos também, em todo o mundo, passam por aflições espirituais também, mas devemos resistir
às trevas, ao mal, ao diabo, firmes na fé. A fé é o nosso escudo. Não abandonemos a fé. A fé no Filho de Deus. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Depois de resistirmos na fé, com perseverança, o Senhor nos fortalecerá, nos aperfeiçoará, nos confirmará, nos fortificará e nos fortalecerá, para que nós possamos também ser força e fortaleza para os outros que estão passando por tentações, por provações. Que o Senhor nos ajude a entender que logo, logo, breve, nós seremos participantes da glória que se há de revelar em Cristo Jesus, porque a sua vinda está muito próxima. Amém.